Caríssimos amigos, senhoras, senhores, roguemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe nesta noite, pedindo a todos que se encontram presentes um pouco de paciência, porque hoje eu estou com metade da voz normal. E hoje nós nos propomos, como se trata de aniversário de nascimento do codificador, de falarmos a respeito de Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Quando nós estudamos a doutrina, quando nós consultamos a palavra sábia e doce de Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos de João capítulo 14 e capítulo 16, o pedido que ele faz ao Pai, nosso Pai: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esse pedido de Jesus, a princípio parece-nos uma coisa simples, é um pedido, mas nós não imaginamos o trabalho, a engrenagem, os bastidores da espiritualidade para organizar essa fabulosa doutrina que nós abraçamos. Ela é fabulosa sim, porquanto ela traz o desiderato de revolucionar a religiosidade do ser humano no mundo inteiro, porque a doutrina espírita, mesmo sendo a doutrina científica, filosófica e religiosa, ela em essência, ela abraça todas as religiões, porque não condena nenhuma, porque não faz proselitismo, porque não promete a seus adeptos e seguidores um paraíso fácil, não vende terras no céu, não faz promessas de saúde, de prosperidade física. Portanto, é uma doutrina acima de tudo consoladora, porquanto nos permite compreender um Deus infinitamente sábio, justo e bom, que concede a todos os seus filhos, todos nós, a possibilidade da evolução plena, não ficando fora desse progresso nenhum espírito, nenhum ser vivente, nenhum inseto, nenhum animal. Então esse Deus sábio, infinitamente misericordioso, que dá a todos nós essa possibilidade de evoluirmos sem cessar, que permite ao assaltante, ao viciado, ao desequilibrado mental, aquele que carrega traumas psicológicos, defeitos físicos de nascença, todos, sem exceção, seremos um dia anjos. Como dizíamos, Jesus, quando esteve em nosso meio, ele percebeu que não seria possível explicar tudo, porquanto o ser humano, naquela época, não teria condições de assimilar a essência de sua mensagem. Falar sobre reencarnação, ele
tocou no assunto em diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3. Ele fala na comunicação com os mortos, quando cita o exemplo do Monte Tabor, em que ele conversa com dois espíritos, Elias e Moisés, materializados. Ele, enfim, explica que Deus é bom, sábio, misericordioso, mas ele entende que muita coisa precisava ser esclarecida. E ele promete então essa doutrina que viria 1800 anos depois, com essa finalidade de aclarar aquilo que ele não pôde esclarecer, de entrar em detalhes técnicos e científicos do processo das vidas sucessivas, do contato com o mundo espiritual, do desenvolvimento e desenrolar das faculdades mediúnicas. Todos esses recursos estão sob a custódia da doutrina que nós abraçamos. Eu te agradeço, ó Santa. Obrigado. Portanto, para nós compreendermos a chegada da doutrina espírita, é preciso fazer uma retrospectiva. Primeiro, uma análise seguinte: os grandes cooperadores para a codificação do espiritismo foram Pestalozzi, o educador que instruiu e preparou Hippolyte Léon Denis Arrival na Suíça, no Instituto de Yverdon. Tivemos a cooperação de Napoleão Bonaparte. Ele teve uma influência muito importante para que fosse possível chegar à doutrina espírita, porquanto a França, país escolhido por Jesus para receber essa doutrina maravilhosa, encontrava-se em vias de esfacelar-se sob o domínio ou sob a ameaça do domínio austríaco, prussiano, russo ou inglês. E Jesus queria que a doutrina fosse codificada na França, na antiga Gália, dos povos celtas, dos druidas, dos sacerdotes druidas. Era nesse local que Jesus reservou para vir a doutrina espírita. Então tivemos a cooperação, a colaboração de Napoleão Bonaparte, que havia sido em existência anterior na Roma antiga, 100 anos antes de Cristo, Júlio César, o grande conquistador. E o próprio codificador espírita, Hippolyte, ele fora um sacerdote druida. Então, diante desses pequenos lances, nós vamos montar uma colcha de retalhos para que nós compreendamos os bastidores do processo da vinda do Consolador prometido aqui na terra. Hippolyte Léon Denis Arrival nasce no dia 3 de outubro, por isso que nós estamos comemorando neste mês de outubro essa figura extraordinária desse pedagogo fantástico, desse filósofo, desse sábio que nós conhecemos como Allan Kardec. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França. E como nós sabemos que nada acontece por acaso, porque teria Jesus escolhido a cidade de Lyon para que nascesse ali o futuro codificador? Tinha uma razão de ser. E tinha uma razão muito forte pela seguinte razão:
Os seus pais, Jean-Baptiste e Jeanne-Louise, não moravam em Lyon. Não moravam em Lyon. E moravam numa cidade próxima, Bourg-en-Bresse, numa cidade próxima a Lyon. Moravam lá. Se não nascendo na terra em que os pais se casaram, em Bourg-en-Bresse, resolve a espiritualidade encaminhar para a cidade vizinha, Lyon, a futura mãe, Jean-Louise, é porque tinha um plano, alguma coisa interessante. Antes dele nascer, de Hippolyte nascer, nasceram dois filhos do casal. Ambos faleceram com 2, 3 anos de idade. Jean-Louise tem uma enfermidade e o seu esposo, João Batista, leva para se tratar na cidade de Lyon, porque lá tinha umas águas minerais maravilhosas. E ela fica se tratando e o tempo vai se passando, vai se protelando o retorno, até que chega a época de descansar. E seu esposo, João Batista, não estava presente para presenciar, para participar do nascimento do filho Hippolyte. Ele estava em Paris. E nasce o Hippolyte numa cidade diversa da cidade dos pais. Por que terá sido? A cidade de Lyon tem uma história que remonta 1900 anos atrás, ou talvez até mais tempo que isso. Essa cidade chamava-se, antes de se chamar Lyon, Lugdanon, que quer dizer montanha de luz. Era uma cidade que antes de Cristo era frequentada e habitada pelos celtas, pelos sacerdotes druidas, onde faziam provavelmente suas orações. E daí o nome montanha de luz, onde se vibrava, onde se orava, onde se falava com o mundo espiritual. Como sabemos posteriormente, que Hippolyte, em existência anterior, antes de Cristo, foi sacerdote druida, viveu na Gália entre os celtas. Provavelmente ele fazia seus sermões naquele local chamado Lugdanon, que depois passa a se chamar Lyon, por um tenente do exército de Júlio César. Então fica explicado. Ele foi levado a nascer na cidade que ele viveu como sacerdote druida. Essa é que é a grande possibilidade. E ele, o codificador, traz os traços do sacerdote druida. Ele é sacerdote também. O sacerdote druida chamava-se Allan Kardec. Era professor, médico, conselheiro, rezador, curandeiro. Renasce como Hippolyte e torna-se magnetizador. E depois o grande professor, filósofo, pensador e escritor francês, e que depois passou a se chamar Allan Kardec. Portanto, a perfeita identidade entre o sacerdote druida, que viveu 100 anos antes de Cristo, e Hippolyte Denisard Rivail. Naquela época em que vivia, antes de Cristo, como sacerdote druida, a região da Gália, da França atual, antiga Gália, era habitada pelos celtas e, como dissemos há pouco, pelos sacerdotes druidas, dentre eles Kardec.
Aconteceu que Roma, naquela época antes de Cristo, Roma com seus Césares, Júlio César, o grande militar, o grande arquiteto das batalhas extraordinárias, o homem de fibra incomum, de um raro faro estratégico militar, ambicioso, participou do primeiro triunvirato de Roma, com Crasso e Pompeu, chegou a invadir várias regiões, a dominar o Egito, e Júlio César então resolve, após a morte dos seus opositores, invadir a Gália, invadir a terra dos sacerdotes druidas. E aí acontece aquilo que não era para ter acontecido, ou seja, matança de inocentes. Júlio César, o imperador romano, antes de Cristo, no ano de 58 até o ano de 52, por 6 anos, invade a Gália, toma de assalto 800 cidades, dizima 1 milhão de pessoas, aprisiona outro 1 milhão de habitantes. É claro que eu não tenho essa informação, se Júlio César, que matou os sacerdotes druidas, se ele esteve diante do sacerdote druida Allan Kardec. Não sabemos, mas há uma forte suspeita e um grande indício de que o imperador romano Júlio César esteve frente a frente com o grande sacerdote Allan Kardec, que depois renasce na França, em Lyon, como Hippolyte, e que depois torna-se Allan Kardec de novo, novamente. Nós dissemos que Júlio César retorna como Napoleão Bonaparte. E nós espíritas não aceitamos assim, só porque as entidades espirituais anunciaram que um é a mesma pessoa da outra. É preciso identificar semelhanças, é preciso verificar se realmente se parece Júlio César com Napoleão Bonaparte. Ambos missionários, porque o militar também é missionário. Afinal de contas, compactando o nome missionário, nós também somos missionários. Uns têm a missão de socar o barro para fazer tijolos. Outros têm a missão de cuidar de filhos. Outros têm a missão de cuidar dos pais. Outros têm a missão de cuidar de si próprio, porque não consegue cuidar de ninguém mais. Mas são missões. Pequenas, diminutas, mas são missões. Nós não estamos aqui desocupados. Nós temos responsabilidades e compromissos para com Deus. Temos as nossas missões. E, para efeito de comparativo, para termos uma ideia da coragem, da bravura de Júlio César, similar à de Napoleão Bonaparte, idêntica de Napoleão Bonaparte, por serem o mesmo espírito em corpos diferentes, nós vamos citar 2 exemplos. Quando Júlio César, além das batalhas, das ambições, das conquistas, Júlio César, em certo momento, ele é preso por piratas. Os piratas levam-no e diz: trata-se de um sequestro e vamos pedir 20 moedas de ouro como o seu resgate, valor do seu resgate. Conseguir resgate já é uma dificuldade, mas ele era uma pessoa altamente sábio, estrategista militar incomparável e de uma coragem imensa. Ele disse: não, isso é um absurdo, isso é humilhante.
me raptar e pedir 20 talentos de ouro? Não, eu valho muito mais. Você quer me humilhar? Exija 50, eu faço questão de pagar 50. Mas eu fiquei pensando, olha, se fosse comigo eu ia pedir para baratear e olhe que eu ficasse o resto da vida lá. Não, ele mais do que dobrou. Os piratas ficaram espantados com aquela oferta. Aquele homem valia ouro. Diz que pagava mais do dobro do solicitado. Ele, como foi preso com alguns outros militares, ele encomendou: voltem e tragam as 50 moedas de ouro, 50 talentos, para eu pagar aqui aos aos soldados que me prenderam. E ele ficou lá preso, praticamente só. E ele era tão tranquilo que ele à noite dizia: olha, vocês por favor façam silêncio, que eu preciso dormir. Um prisioneiro exigindo. Aí fazia aquelas poesias e começava a declamar. Gostaram? Vocês são todos uns tolos, ignorantes, selvagens, que não admiram a beleza da arte. Isso é que é ter coragem, viu? O fato é que ele recebeu dos amigos que voltaram o dinheiro, pagou, foi solto, armou-se, voltou, prendeu todos os piratas. Não só prendeu, como tomou o dinheiro de volta e como dizimou todo mundo. E isso foi com Júlio César. Com Napoleão Bonaparte aconteceu também algo não parecido, mas que traz em si o detalhe da coragem, da esperteza. Napoleão Bonaparte, ele fazendo muitas batalhas, muitas conquistas desnecessárias, ele finda sendo vencido e preso na ilha de Elba. Assume o poder na França o rei Luís XVIII. Acontece que ele, com mecanismo de argumentação, com artifícios, consegue fugir da ilha de Elba, pega um navio, chega à França, consegue um cavalo e vai em direção a Paris. O rei Luís XVIII, que estava no poder, soube que ele havia fugido, chama um regimento militar de homens fortemente armados e mandam esperá-lo numa emboscada para trazê-lo preso a Paris. Ele, quando vai sozinho a cavalo, é cercado pelas tropas do rei Luís XVIII. Ele, quando se vê cercado e praticamente perdido, ele desce do cavalo com maior tranquilidade, abre os braços: matem o seu imperador, pode atirar com as baionetas, disparem no peito, aqui está o imperador da França. Um soldado gritou: viva o imperador! O outro gritou também, abraçaram-no. Ele saiu comandando a tropa e foram prender o rei Luís XVIII, que fugiu. Então são lances que mostram que são duas personalidades, o mesmo espírito. O mesmo espírito. Então Jesus escolheu a França para receber essa doutrina consoladora, a doutrina espírita. Provavelmente porque era o país em que recebera antes de Cristo a presença do povo celta, dos druidas, dos sacerdotes, que tinham uma doutrina fantástica, que admitia a existência das vidas sucessivas, que se comunicavam com os mortos. Era uma doutrina muito harmônica, mas ela tinha uma fragilidade. O druidismo era uma doutrina que não deixou nada escrito, e isso dificulta se levantar historicamente os detalhes pregressos. Então Jesus escolhe essa região
para encaminhar para lá o Hippolyte. Como dizíamos, no princípio a França estava um desastre. Luís XV gastava sem controle. O povo passando fome. De cada 100 pessoas, 97 passavam privações terríveis. E 3 era 2 nobres e 1 religioso. Ou seja, 3% vivia às custas de 97%. O povo era sacrificado, tudo que produzia era para pagar impostos ao governo. E o povo estava em levante de revolta, até que surge, em 1789, a Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. É nessa época de clamores da guilhotina, que arranca a cabeça de vários revolucionários, Robespierre, Danton, Luís XVI, Camille Desmoulins e tantos outros que foram da Revolução Francesa completamente trucidados. O povo estava aqui em revolta e Jesus então convoca de volta o espírito Júlio César e diz: olha, você vai ter que nascer na ilha de Córcega e vai ser um militar, vai restabelecer a ordem da França, porque eu quero uma França forte, eu quero ali implantar uma nova doutrina. Por isso que nós dissemos que tanto Júlio César quanto Napoleão eram missionários. E Napoleão nasce em 1769, é convocado por Jesus, e ele assume desde pequeno, desde rapaz, a posição de coragem, de bravura, destaca-se, e com isso, em pouco tempo, ele está tomando conta dos exércitos e protegendo toda a fronteira da França com a Rússia, com a Prússia, com a Áustria e com a Inglaterra. Domina tudo em batalhas extraordinárias. A princípio com a batalha de Rivoli e tantas outras batalhas fabulosas, de estratégias impecáveis. Aí chega a época de 31 de dezembro de 1799. Essa data, 31 de dezembro de 1799, é uma data marcante. Entrada de ano novo, o ano 1800 vai iniciar. É a festa de ano novo. O Hipólito só vai nascer em 1804, é 1799, 31 de dezembro. Jesus convoca uma reunião no mundo espiritual para traçar a última etapa para a chegada do codificador, que iria nascer dali a 5 anos, o Hipólito. Essa reunião se dá no mundo espiritual, em que são convocados os colaboradores da doutrina espírita, os espíritos que vão ajudar na codificação. Como nós sabemos, a doutrina espírita foi codificada com a cooperação de grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Fénelon, cientistas como Galileu Galilei, sábios e mais sábios, pessoas santificadas como Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, São Luís, Santo Agostinho. São alguns dos luminares escolhidos por Jesus para montar essa doutrina fantástica que nós conhecemos. Mas Jesus quis também que nessa reunião participassem os grandes pensadores que estavam na terra já reencarnados. E convoca-os para participar dessa reunião no mundo espiritual. Então, chega ao mundo espiritual muitos pensadores como Goethe, Beethoven, Pio VII, Napoleão Bonaparte, que já tinha nascido,
que já estava encarnado, era Júlio César que tinha voltado, estava no corpo de carne, já era um militar. Ele é trazido, levado para o mundo espiritual por espíritos dedicados que o levam nos braços para participar da reunião organizada por Jesus, solicitada por Jesus, para traçar os planos definitivos dessa doutrina fantástica que nós conhecemos. E lá, nesse gigantesco cenário de milhares de pessoas presentes, adentra Napoleão Bonaparte, acompanhado do séquito de militares que são fortemente seus seguranças. Ele assenta-se num trono, mas sem aquele brilho de espiritualidade maior, sem aquela luminosidade dos anjos. Ele tem alguma luminosidade mais opaca. E nisso, relata-nos o irmão X em Cartas e Crônicas. Nesse instante, abre-se no céu, no alto, como que uma cortina, e dali desce um tapete, degraus, uma escada, da qual algumas luzes descem e se materializam, transformando-se em seres humanos. Estrelas que se condensam e se tornam seres humanos, materializados. Dentre essas estrelas brilhantes, luminosas, destaca-se era o sacerdote druida Allan Kardec. O sacerdote druida que vivera 1850 anos atrás, volta para essa reunião. Lembram-se os senhores que eu falei da possibilidade de Júlio César ter se defrontado com o sacerdote druida Allan Kardec? Aí é a grande pista nesse relato feito pelo irmão X. É que quando Napoleão Bonaparte, sentado no seu trono, avista e identifica ali presente o sacerdote druida, como que ele se lembra, como que ele volta no tempo, levanta-se, trôpego, corre e ajoelha-se aos pés, em soluços aos pés do sacerdote druida. Um imperador como Napoleão se ajoelhar, no meu humilde entender, era um pedido de perdão. Aquele a quem ele dizimou, aquele a quem ele retirou a vida, agora era um espírito de escola, e agora ele tinha que pedir perdão, ajoelhado aos pés do sacerdote druida Allan Kardec. E Allan Kardec pega pelas mãos: não, meu irmão, não precisa se ajoelhar diante de mim, nós somos iguais perante Deus. Nisso escuta-se uma voz, provavelmente de Jesus ou de um emissário de Jesus, uma voz diáfana, austera ao mesmo tempo. Reportando-se à pessoa de Napoleão: Napoleão, meu querido, você não se lembra, mas você é o mesmo Júlio César de 1900 e poucos anos atrás, o mesmo. Eu lhe convoquei para unificar a França, fortalecer a França com a lei civil, com a construção de uma legislação mais forte, com o equilíbrio das finanças, com os territórios seguros, para que eu pudesse enviar essa doutrina que eu estou a ponto de começar a tarefa gigantesca. Eu lhe peço para que você não caia no mesmo precipício que você próprio caiu quando se chamava Júlio César, quando o excessivo desejo
e ambição de mais e mais conquista levou-a à morte. Controle-se. Feita a advertência, aquela voz silenciou, e Allan Kardec, o sacerdote druida, põe nos braços, qual se fosse uma criança, Napoleão Bonaparte, e o traz pessoalmente, penetra a atmosfera da Terra, vai até o palácio e recoloca o espírito de Napoleão no corpo físico de Napoleão. São detalhes, são os bastidores da doutrina espírita. 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, nasce Hippolyte. O seu pai não estava presente. Depois que nasceu, com 3 anos de idade, o seu pai fazia parte do exército francês que estava nos Alpes, na Itália, quando não mais deu notícias. Nunca se soube de que morte ele teve. Como foi que ele sumiu? Ou seja, a partir de 3 anos de idade, o futuro codificador já era órfão de pai. Mas o plano espiritual estava feito, perfeito. Era preciso que a igreja perdesse poder, porque a igreja dominava toda a Europa e muito mais a França. O absolutismo do rei da França, que não permitia ninguém interferir nas suas decisões. Era preciso despojar-se, e daí porque surgiu a Revolução Francesa. Daí porque se levantar a voz dos grandes filósofos como Descartes, que sugere, que aconselha, que orienta, que só devemos aceitar aquilo que a razão determinar. É a base da doutrina espírita, é a razão, a lógica. O espírita não aceita nada que não tenha lógica, que não tenha sentido, que não compreenda. E começa com Descartes. Segue-se com as críticas à igreja de Voltaire, o trabalho de Rousseau, de outros filósofos e pensadores franceses, que lutavam pela independência, pela liberdade de pensar. É nessa estrutura desse meio, com a chegada do grande Gutenberg, para implantar a tipografia, para se publicar livros, porque não era possível codificar uma doutrina se não houvesse livros para publicá-los, para divulgá-los. A participação de cientistas e astrônomos como Galileu Galilei. Era o trabalho extraordinário de Jesus e seus prepostos. Charlotte, avó de Hippolyte, tinha muitas posses e custeou todas as despesas com a educação daquele menino gênio, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que vai estudar lá na Suíça com Pestalozzi. Pestalozzi, outro missionário, que também ficou órfão de pai, sendo que aos 5 anos, que enfrentou muitas dificuldades, que criou o Instituto Pestalozzi. E o codificador do Espiritismo educou-se nesse instituto, no qual destacou-se de tal maneira que quando o diretor do Instituto Pestalozzi precisava se ausentar, ele era convidado para substituir o diretor do Instituto, um jovem com 18 anos de idade, 20 anos de idade, substituindo o grande, extraordinário pedagogo Pestalozzi. Ele volta para Paris, porque era em Paris, na cidade de luz, a cidade em que o povo pensava, que o mundo pensava, era o cérebro do mundo,
porque ali iria germinar a doutrina espírita. Torna-se escritor, porque eles falavam fluentemente o inglês, o alemão, o holandês, o espanhol, além do francês. Ele monta um instituto que até prospera, mas vai à falência por conta de um tio que era sócio, endividou-se em jogos e ele teve que se desfazer do instituto. 45 mil francos recebeu Hippolyte, 45 mil francos recebeu o tio dele, que era sócio do instituto. Um amigo de Hippolyte, nessa época ele já era casado, com Amélie Gabrielle Boudet, vai ao casal e pede emprestado aquele dinheiro, 45 mil francos, seria importante para eles. E eles gentilmente emprestam esse dinheiro, e esse dinheiro evaporou-se. Evaporou-se porque esse amigo fez negócios ruins, veio à falência e ficou ele sem instituto, sem um tostão. Trabalhou excessivamente, tornou-se magnetizador. Por volta de 1850, nós soubemos que Jesus, querendo que a doutrina espírita se estabelecesse na terra, era preciso, primeiramente, que o povo admitisse a possibilidade dos espíritos falarem conosco. Era óbvio, era a doutrina dos espíritos, e para que o povo se convencesse que os mortos podiam falar, era preciso que houvesse comunicações. Então houve o que Arthur Conan Doyle denomina de invasão dos espíritos. Houve uma invasão organizada dos espíritos que passa a se comunicar em Paris. Em todas as ruas de Paris verificam-se comunicações dos espíritos. Através da mesa que se agita, que bate, de pancadas, estabelece-se diálogo com os mortos. Estava aberto o caminho, o cenário estava perfeito. A mais de 4.000 quilômetros da França, numa pequena ilha do mar ou do Oceano Índico, na ilha da Reunião, morava a família Baudin. Por volta do ano de 1850. Lembre-se, Kardec, o codificador, ele nasceu em 1804. Em 1850 ele estava com 46 anos. Não conhecia o espiritismo ainda. E já na ilha da Reunião, no Oceano Índico, ao lado da África, acima da ilha de Madagascar, ficava essa ilha, uma ilha vulcânica. E que a família Baudin, constituída de duas filhas, Julie Baudin e Caroline Baudin, passaram a receber espíritos. Era um treinamento. Era Jesus treinando duas meninas, uma com 12, outra com 14 anos. E é de admirar que crianças pudessem ser tão úteis para a codificação do espiritismo. Recebiam comunicações todos os dias. Era uma ilha, então todo mundo da ilha sabia que na casa dos Baudin falava-se com os espíritos. Através de mesas batendo, de pancadas, de ardósia, eles improvisaram uma cesta com um lápis, no qual esse lápis se escrevia na ardósia, alguém passava limpo, enfim, a comunicação se estabelecia com o mundo espiritual. Como não era de estranhar, o padre, nos seus sermões, dizia que o Satanás se comunicava, que aquilo tudo era mentira, que espírito não vinha dar notícia, espírito bom ia para o céu, não voltava mais. Até que um dia, Julie Baudin sai da reunião e vai chamar o pai. Papai, tem um espírito querendo falar com o senhor. Mas minha filha, seu pai está aqui se balançando nessa rede, o vento está tão gostoso.
Diga a ele que eu hoje não vou não. Ela voltou. Retornou, papai. O Espírito disse que é urgente. É uma coisa muito importante para ela lhe dizer. O senhor não pode faltar. A contragosto se levanta da rede, calça sandália, se arrastando os pés, adentra na sala onde estava havendo a reunião mediúnica, porque espírita não era, porque espiritismo só surge em 1857. O que é que você quer dizer a mim de tão importante? Perguntou ele. O Espírito disse: bem, você conhece o veleiro Bois Rouge? Sim, conheço. Foi o veleiro que eu mandei uma encomenda, um carregamento de açúcar para a França. E o que é que tem o veleiro? Se eu sou o capitão do veleiro. Olha, se o senhor é capitão do veleiro, está aqui se comunicando, então o senhor está dormindo lá. Estou não, estou dormindo não. Como não está dormindo? É que o navio, o veleiro Bois Rouge, ao descer a costa da África e contornar o Cabo da Boa Esperança, pegou uma tempestade no dia tal, hora tal, chocou-se contra os rochedos e não sobrou ninguém para contar a história. O açúcar dissolveu-se no oceano salgado. E como é que eu vou acreditar nisso? Só daqui a alguns meses, quando o senhor receber a notícia pelos jornais. Ele então, quando terminou a reunião, disse: olha, vocês que assistiram essa reunião aqui, não comentem com ninguém. Foi meio que dizer assim: olha, espalhem. Todo mundo na ilha ficou sabendo. O capitão fulano de tal do navio Bois Rouge se chocou na data tal, tudo detalhe. O padre abriu o verbo: olhe que é a notícia do Satanás, que isso é mentira, que não acontece, que ninguém volta para dar notícia. 4 meses depois, chega a notícia dos jornais: o veleiro Bois Rouge, no dia tal, hora tal, chocou-se contra os rochedos, não teve nenhum sobrevivente. Confirmou-se ipsilítere tudo que os espíritos disseram, e o padre então começou a entender melhor o que é a comunicabilidade dos dois mundos. Nessa reunião se comunicava um espírito de nome Zéfiro. Zéfiro era o nome de um vento que tem nessa ilha ainda hoje. Toda a tarde e noite corre uma brisa muito agradável, chamado Zéfir ou Zéfiro. E quando um dia perguntaram ao mentor espiritual que se comunicava: olha, você que está se comunicando conosco, como podemos lhe chamar? Chamem a mim de Zéfiro. Eu sou a brisa da verdade, eu sou o vento que está trazendo novidades ao mundo espiritual. Estamos em festa porque começou agora, a partir de agora, começa a chegada da grande revelação. Vocês todos vão ser chamados pelo imperador da França para morar na França. E lá vão cumprir uma missão extraordinária de escrever livros. E lá eu quero rever o sacerdote druida Allan Kardec, meu idolatrado sacerdote druida Allan Kardec. Não acreditaram. Dias depois, chega a carta do imperador, com todas as despesas pagas, levando toda a família para morar em Paris. Era o projeto do mundo espiritual, porque aquelas médiuns seriam fundamentais para a construção de um livro dos Espíritos. Na época, elas tinham 14 e 16 anos. Através das mãos dessas duas médiuns é que surge o livro dos Espíritos. Isso é fabuloso. 2 meninas respondendo às questões mais intrigantes do livro dos Espíritos. Através delas, em chegando lá, Hipólite é convidado a participar da reunião em casa da família Baudin. Ele vai até a família Baudin e quando está presente, o Espírito se comunica, o de Zéfiro se comunica e diz: salve
caro pontífice, 3 vezes salve. Trata Hipólite como caro pontífice. E ele disse: minhas bênçãos apostólicas, meu irmão. Eu estou lhe chamando de pontífice porque você é a reencarnação do sacerdote druida, que foi morto na época em que Júlio César governava e dirigia os exércitos de Roma. Você era sacerdote druida na Gália Antiga. A revelação foi feita e em 1857, 18 de abril, Hipólite Leon Denis Arrivai publica o Livro dos Espíritos. E como autor, ele coloca o nome que ele tivera 1850 anos atrás, Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec se confunde com Hipólite. Allan Kardec é o sacerdote que voltou. Napoleão é o Júlio César que retornou. A doutrina espírita é a promessa que Jesus fez a todos nós, que chegou para nós. É o Consolador prometido. É a doutrina que consola, que ilumina, que traz para todos nós a possibilidade de crescer e servir cada vez mais ao Cristo. Quem puder, que tenha a seu lado, na mesa de cabeceira, o Livro dos Espíritos. Abram aleatoriamente se quiserem. Consulte qualquer das perguntas e tampem a resposta e veja como é difícil responder as questões que o codificador fazia. Muitas dessas respostas eram obtidas de forma interessante. Hipólite fazia a pergunta no papel, colocava no bolso. Quando chegava lá, já tinha a resposta pronta. Quando o codificador estava redigindo o Livro dos Espíritos, pancadas se ecoavam na parede, reclamando porque alguma coisa estava errada. Enquanto ele não corrigia, não descobria o erro, a pancada não cessava. Ou seja, o codificador espírita se comunicava com o espírito de verdade através da intuição, com a assessoria de espíritos extraordinários como Santo Agostinho, São Luís, São Tomás de Aquino e tantos outros que cooperaram e ainda cooperam com essa doutrina fantasticamente bela, magistralmente consoladora para todos nós. E por isso a gente tem que agradecer, mas agradecer muito, porque quem sou eu se não fosse o Espiritismo? Quem seríamos nós sem a doutrina consoladora espírita, que nos responsabiliza e que nos coloca na vida a condição de modificarmos-nos a nós próprios, independente da doutrina que professamos? Não é ela que promete mudanças em nós, mas ela sugere caminhos que nós devemos palmilhar. Portanto, ao Criador do Universo, ao nosso Pai, Abba, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por teres reservado um planeta chamado Terra no sistema solar e teres nomeado para tomar conta desse planeta o grande Espírito Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Jesus, por teres escolhido dentre tantos homens o sacerdote druida Allan Kardec, que veio trazer para nós essa doutrina consoladora, reveladora e transformadora. Que em teu nome, Jesus, em nome de Deus, possamos ter em mente essa gratidão eterna pela tua sabedoria e misericórdia. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja.